Senhor Jesus, essa noite nós estamos mais uma aula, por mais uma vez em igreja, Senhor. E que a gente venha se aprofundar mais e mais na tua palavra, no entendimento, na sabedoria, Senhor, que provém de ti, Pai. Que a gente cresça abundantemente em ti, Senhor. E que nossos passos sejam guiados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. De tudo certo, Senhor, nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, queridos irmãos, nós vamos estudar hoje fundamentos do verbo grego, a morfologia e a exegese do Novo Testamento. Vocês não fugiram da exegese, não. Cadê a Gisele? Está por aí, gente? A Gisele? Tá aqui. Gisele? Você está por aí, né, minha filha? É o quê? Amém. É bom estar com vocês aqui, tá bom? Vamos lá. É o quê? Eu não estou falar, não. O pastor tá aí, o pastor... Tá todo mundo só tá Robson. Porque... Tá doente. Vamos lá. Veja, gente, a gente vai estudar nesse nosso... Deixa eu anotar aqui. Nesse curso nosso, nós vamos trabalhar grego 2, e grego 2 envolve mais a questão elementar dos verbos, da estrutura verbal, preparando para a exegese, tá? Então, porque assim, a gente antecipou os passos na aula de exegese lá, tá? Na aula de exegese, vocês fizeram as coisas na tora mesmo, entendeu? Tem que fazer as coisas na tora mesmo. Aqui a gente vai aprender aquilo que a gente viu na exegese. Isso significa que na nossa aula, nas nossas aulas de grego, nós vamos ter também trabalhos exegéticos em sala de aula, ok? Vocês vão continuar aprendendo exegese também aqui, do mesmo modo que foi na aula no curso anterior, tá? No curso anterior foi relax, foi tranquilo. Todo mundo tirou notas boas em grego 1, foi a alfabetização de vocês com o grego, né? A exegese me surpreendeu porque vocês encararam o desafio da maneira mais crente possível, isso é que é importante. E no curso de hoje, no nosso curso de agora, desse semestre agora, nós vamos explorar um pouquinho mais esse conteúdo de exegese olhando para o grego, tá bom? Então, nós vamos trabalhar os fundamentos do verbo grego, ou seja, uma revisão do que a gente viu na aula, no módulo anterior, né, no nosso semestre anterior, e vamos avançar em cada um dos pontos que serão discutidos na questão do verbo grego, focalizando sempre na exegese, ok? Seguindo aqui, ó. A gente vai estudar a exegese, tipo, o verbo na exegese? Vocês vão estudar a exegese, vai estudar grego, mas vai ter prática exegética, porque o grego 2, ele vai se concentrar nos verbos, basicamente nos verbos. E é um conteúdo que você vai usar para fazer exegese. Então, a gente vai pegar textos bíblicos, trabalhar a tradução deles, trabalhar a exegese dele, trabalhar as funções gramaticais que a gente aprendeu, e vai sendo aplicado aí da maneira mais gostosa e saborosa possível. Essa é a ideia, ok? Ok. Vamos lá. Então, vamos lá. O motor do texto bíblico, ou seja, aquilo que dá sentido ao texto bíblico, o verbo, nesse caso, é o centro de toda a frase grega. Para compreendê-lo, nós analisamos 6 categorias que o verbo possui. Aí eu posso perguntar na prova, né? Quantas categorias o verbo grego possui? 6 categorias. Quais são elas? Primeiro, o tempo. E o tempo, nós temos aí o tempo presente, o tempo futuro, o tempo imperfeito, o tempo auristo, o tempo perfeito, o tempo mais que perfeito. Ok? Eu tenho outra categoria que é o modo. O modo, você tem 4 modos. O indicativo, o subjuntivo, o imperativo e o optativo, né? Então, lá. O indicativo, o modo da certeza, o subjuntivo, o modo da dúvida, o imperativo, o modo da ordem, do pedido, optativo, o modo do desejo. Embora o subjuntivo também possa ser usado como modo de desejo. A voz, ela é ativa, ou seja, aquele que pratica a ação. A voz passiva é aquele que recebe a ação. E a voz média é aquele que o agente tem um interesse próprio na ação.
tem a similaridade com a voz reflexiva da língua portuguesa. Né? Como assim, pastor? A média, eu não entendi. Por exemplo, vamos pegar aqui os 3 exemplos, tá? Os 3 exemplos. A voz ativa, né? Eduarda cortou. Foi o que ela fez? Ela cortou. Cortei. Então, uma voz ativa. Ela praticou a ação. Eduarda foi cortada. Recebeu a ação. A voz passiva. Então, ela recebeu a ação de ser cortada, né? A voz média. Eduarda se cortou a si mesma. Ela fez ação e sentiu a ação, né? Isso, ela fez ação sobre ela mesma. Então, ela se cortou, né? Então, essa é a ideia, né? E a voz média, ela tem a média depoente e a média média. A média seria essa ação que eu falei. A forma dela é uma forma passiva. A voz média, ela é muito vezes confundida no grego, porque ela tem a mesma forma da voz passiva. Mas a voz média, ela tem uma chamada média depoente. Depoente significa uma média que cai, onde a forma dela é passiva, mas o sentido dela é ativo. Ok? A gente vai estudar isso também. Quando você vê aquele texto lá de Paulo, né? Quando Paulo diz que ele caiu do cavalo, e ele ouviu a voz não vendo, ou vendo a voz não... Então, num texto usa a voz média, outra voz usa a voz média depoente. Então, você vai ter essa nuance na língua grega, tá bom? Então, a voz média depoente é aquela ideia de a forma ela é passiva, mas o sentido na tradução ele é ativo, ok? A pessoa, né? O outro modo, né? A outra categoria é a pessoa. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem você fala e a terceira é de quem você fala. O número são 2, singular e plural. No grego antigo existiam 3, que era o singular, o plural e o dual. Vocês conhecem o dual, né? Já ouviu falar do dual, né? Do que? Não entendi. Dual. Dual. Falar em pares, né? O dual é falar em pares. Se vocês estudaram hebraico, não estudaram hebraico? Sim. Ok, vocês viram que no hebraico você tem o que nós chamamos de número também, né? Você tem o singular e tem o plural e tem o dual, né? Então você vai ter lá palavra como shamaim. Shamaim você pode confundir às vezes com uma função plural, porque termina com o men e o yod, o yod e o hirek, né? Hirek yod. E aí você dá, aqui é um plural, mas não é um plural, é um par. Né? Quando ele vai falar, em pares, né? Mãos, yadim, né? Mãos. Não é plural, mas é um dual, é falar do conjunto. Então, no hebraico você tem o dual e tem o plural, né? O plural masculino, no caso, né? No hebraico tem a facilidade de você ter lá o que é masculino, o que é feminino, é feminino. Beleza. No grego, não. No grego, você vai ter lá masculino, feminino e neutro. Então, no grego antigo, no número, tinha um singular, tinha um plural e tinha um dual. Mas o dual foi absorvido pelo plural e, graças a Deus, ele não trabalha com dual no grego. Graças a Deus. Ele trabalha, que é mais complexo do que no hebraico. Então, singular e plural. A função, veja, a função é o que nós vamos chamar de akiosat, né? A forma como o texto, o tempo verbal é usado. Vai ter lá a função do aspecto durativo, né? Ponte linear e resultante. O aspecto durativo, a ação ela é durativa. Estou escrevendo. Tem a ideia linear, que é escrevi. E o resultante, que é o resultado daquela ação. Então, a gente vai estudar isso com mais profundidade quando chegarmos na função do verbo. Então, o verbo tem essas 6 categorias: tempo, modo, voz, pessoa, número e função. Ok? Alguma pergunta? Não.
Vamos seguir aqui. Então, primeiro consideremos a ideia de pessoa no grego. Veja, a flexão verbal, veja, no grego nós fazemos flexões no verbo, tá? No substantivo a gente faz o quê? No substantivo? Flexão também? Não. No substantivo a gente declina. Isso mesmo. Né? Declina. Né? A gente tira a última parte, né, do substantivo, do adjetivo. Né? Então, você faz a declinação. Né? No verbo, você trabalha a flexão. Você flexiona o verbo. Né? Então, a primeira pessoa, quem fala? Por exemplo, eu falo, nós falamos. A segunda pessoa é com quem você fala, ou com quem se fala. Tu falas, ou vós falais, né? E a terceira pessoa, aí nesse caso, é de quem você fala, né? Ele fala, eles falam, né? Então, você tem essa estrutura. Agora, nota o seguinte, no grego, a pessoa está embutida na terminação do verbo, dispensando frequentemente o pronome. Quando nós, geralmente, em português, a gente vai falar assim, né? Falamos assim, nós jogamos futebol. Eu joguei futebol. Você coloca o pronome lá para, digamos assim, dar força à ação verbal, né? Eu joguei, né? Ele jogou. Então, você tem essa estrutura. No grego, o próprio verbo já vem colocado dentro dele, na terminação dele, qual pessoa está falando. De modo bem parecido acontece com o Vaktol no hebraico, né? Você estuda hebraico, você vai descobrir lá o tempo pretérito. Talvez você não tenha estudado lá a questão do discurso direto no hebraico em relação à forma Vaktol, que é a melhor maneira, mais fácil de aprender hebraico é usando a forma Vaktol. A forma Vaktol tem uma função no hebraico muito, muito peculiar, que você identifica logo quem é a pessoa que está falando. No grego, de igual modo. Então, no grego, você vai ter algo bem similar a isso, mas só que, digamos assim, ela é mais ocidental e é mais compreensível do que o hebraico. Há alguma pergunta aqui? Não. Até então, não. Muito bem. Então, tempo presente do indicativo. Veja, o que é o tempo presente? O tempo presente, ele descreve uma ação contínua, ou uma ação habitual. É como se a narrativa estivesse viva. Você está lendo o texto e é como se a narrativa estivesse acontecendo ali diante dos seus olhos. Então, nós chamamos de ação contínua. O aspecto ele é durativo ou linear. Então, ele começa a ter um traço e vem uns pontinhos lá, indicando progressividade da ação. A tradução pode ser, por exemplo, eu estudo. É uma tradução perfeitamente aceitável. Mas se a gente for usar a forma do atiosakti, que é o aspecto verbal, né? O Douglas, William Chamberlain, na sua gramática do grego neotestamentário exegética, ele tem um capítulo lá que ele vai falar sobre a função do aspecto verbal. Por quê? Porque nós, brasileiros, estamos acostumados a estudar assim, passado, presente, futuro, e acabou. Ok? Mateus deu uma aula de matemática. Né? Ele deu. Isso significa, aqui, ele deu um tempo passado. Ele não diz a qualidade da ação, se é uma ação que durou ou que encerrou. Se é uma ação passada durativa, e se ela fosse durativa seria um perfeito, né? Há uma história muito interessante que um rapaz conta, que uma entrevista que eu vi um tempo atrás, professor de língua portuguesa, ele encontrou com o ex-amor dele, né? Que também era formada em língua portuguesa, e aí, comentando encontrou, e sentou, estava ela com um novo namorado e tal, e aí ela chegou e falou assim, falou com o namorado dela, né? Ó, meu namorado, esse aqui era o homem que eu amava. Só que amava é o imperfeito, indica uma ação que ainda é
que não está encerrada. E aí ele foi corrigir e disse assim, o correto era você dizer, eu amei. Ora, como eles dois estavam conversando, o namorado da moça não entendeu o que ele estava dizendo. Mas o que ela estava dizendo gramaticalmente é que ainda gostava dele. Eita! Entendeu? Então, gramaticalmente está dizendo isso. Eu amava fulano. Quando, na verdade, era para dizer eu amei. Porque é o pretérito perfeito. Você errou a coisa, né? Então, você tem esse ponto da língua. A língua grega vai fazer a mesma coisa. Então, a tradução eu estudo. Mas se eu conseguir a ênfase do presente do indicativo, que é uma ação durativa, então seria eu estou estudando. Ok? Eu estou estudando. É uma ação habitual. Qual a importância do presente na língua grega? É porque você vai ver, por exemplo, Paulo dizendo assim, eu constantemente oro por vocês. Se você for ver lá, está lá no presente. Ou seja, eu continuamente continuo orando por vocês. Eu não desisti de orar por vocês. Eu não desisti de batalhar em oração por vocês. Essa é a ideia, ok? Então, aqui a gente chama de presente histórico. A definição aqui é narrar um acontecimento passado como se esse acontecimento estivesse ocorrendo agora. Seria mais ou menos a forma do vai talk, como eu mencionei para vocês alguns minutos, do hebraico. Ok? Ok. Então, o uso exegético aqui, por exemplo, Marcos e João. Se você notar o Evangelho de Marcos, ele é muito cheio disso, né? Você lê Marcos, não sei quem já leu Marcos todos, tá? Marcos é curtinho, é o primeiro evangelho, tá? É o primeiro evangelho que apareceu na Bíblia, o primeiro evangelho que foi escrito foi o Evangelho de Marcos. Então, Marcos, quando ele é escrito como um texto dinâmico. É uma narrativa como se estivesse acontecendo agora. E João do mesmo jeito. Então, eles utilizam muito essa forma de trazer a vivacidade à cena, transportando o leitor para o momento da ação. O presente, no grego, tem esse poder, tá? De você estar olhando para o passado como se estivesse vivendo ele agora. Acho fantástico. Esse presente no grego. É como aquela frase que fala, é como se eu estivesse lá, né? É como a narrativa mesmo. A narrativa, ela vai... E, geralmente, viu, Mateus? O presente está ligado a um evento histórico narrado. Aliás, um detalhe importante que vocês precisam atentar é que a Bíblia Sagrada, 73% dela é escrita em narrativas. E boa parte das narrativas... E boa parte dessa narrativa está no Antigo Testamento. E eu acho estranho a igreja não gostar de estudar o Antigo Testamento. Eu acho estranho. Eu particularmente acho muito estranho. Né? A gente tem que gostar de ler o Antigo Testamento, porque o que Deus quis está ali. Um livro que ajuda você a entender isso muito bem é aquele livro lá, ele nos deu histórias do pastor Richard Pratt. Muito bom esse livro. Esse livro é show de bola, nesse sentido. Né? Então, o presente tem essa função mesmo, entendeu, Mateus? Essa função de ser uma narrativa histórica, mas como se ela estivesse acontecendo agora, no presente, tá? É o nosso presente. Eu estou estudando, então essa é a ideia. Seguindo aqui. Agora, a anatomia da construção verbal desse tempo, né? Pastor. A fórmula para flexionar. Oi. Pastor. Oi. Eu quero te pedir licença, eu vou ter que sair. Viu? Vai ter que sair? Vou, meu menino tá chorando muito. É que ele é recém-nascido, ele só tem 15 dias. Então, tudo bem. Eu assisto a aula amanhã, gravado. Então, você não está gravando, né? Isso. Pronto. Viu? Assisto a aula que você pergunta ao senhor, seu privado, com uma dúvida. Viu? Pode falar. Deus abençoe, viu? Vamos lá. Aqui, ó, gente. Nós temos aqui a fórmula para flexionar o verbo grego. Então, o verbo grego, ele é flexionado aqui. Eu tenho uma raiz, que é li, que é o radical no sentido de soltar, né? E tem uma desinência que indica a primeira pessoa singular
da voz ativa. Ou, então, lio, eu solto, ou eu estou soltando, né? O radical, nesse caso, ele carrega o significado do léxico, lexical, né? Ou seja, a forma que o dicionário apresenta a literatura, ou o sentido do texto, tá? A desinência, ela muda para informar quem, quando e como ocorre a ação, ok? Então, eu preciso olhar para a desinência, porque a desinência vai me dizer isso, olha, quem, quando e como a ação ocorre. Vamos pensar um pouco. Pastor, rapidinho. Eu vou pedir para o senhor repetir isso para eu anotar rapidinho. Veja, a desinência, ela informa quem, quando e como a ação ocorre. Primeiro, ali o ômega lá indica a primeira pessoa. Então, quem fala? A primeira pessoa, o eu. Quando ocorre o ômega, indica uma construção do radical do presente. Liu, lá, o radical do presente, porque a vogal temática lá vai ser o encontro de ômega com mais ômega. Então, o radical lá indica o tempo. O tempo, ele é presente. Ok? Sim. Como ocorre a ação? De maneira linear, porque o presente, ele é linear. Eu estou soltando. Entenderam aqui? Então, se vocês se aperceberem disso, vocês ganham e muito na hora de preparar um estudo bíblico, um sermão, vocês mensuram algo que, às vezes, a tradução não consegue captar. É claro que você não vai se exibir com isso na igreja, longe de vocês aprenderem grego para fazerem isso, longe de vocês isso. Mas a ideia é que vai fazer com que você perceba melhor o que o texto está dizendo. Não é o mero ato de soltar, é alguém que está se empenhando em libertar alguém, em soltar alguém. Entende? É alguém que está empregando tempo contínuo. É como você falar da oração, como eu mencionei, né? A oração, geralmente, ela usa o tempo presente para se expressar. Então, a ideia de alguém que está ali constantemente orando. Quando fala assim, sempre faço menção de vós em minhas orações. Né? É fantástico quando ele escreve dessa maneira. Então, você tem lá o tempo presente sendo usado no sentido de uma ação contínua. E aí você já sabe quem é, quando e como aquela ação ocorre. Só analisando a estrutura verbal que é apresentada no verbo. Ok? Ficou claro aqui? Sim, agora eu entendi. Ok. Então, aqui eu tenho o paradigma da voz ativa, tá, gente? O sujeito pratica a ação. Né? O sujeito pratica a ação. Então, aqui eu tenho lá. Lio, eu desligo ou solto, né? Então, eu solto ou estou soltando. Lies, tu soltas ou estás soltando. Liei, ele solta ou está soltando. Lembra lá? O, primeira pessoa, és, segunda pessoa, é, terceira pessoa. Aqui, né? Aqui a canetinha. Vou buscar a canetinha aqui. Aqui, ó. Primeira, segunda e terceira. Aqui, ó. Primeira, homem, até e o sim. Ok? Então, liomen, nós soltamos ou estamos soltando. Lieté, vós soltais ou estáis soltando. Liosim, eles soltam, estamos soltando. Ok? Alguma dúvida aqui? Lembra, o sujeito pratica ação, porque eu estou falando da voz ativa, estou falando de voz ativa no tempo presente. Voz ativa no tempo presente. Ok? E o que é esse paradigma? Não entendi. E o que seria o paradigma? O paradigma é o padrão. Ah, o padrão. sim. O padrão para você memorizar, tá? O padrão para você memorizar. O padrão começou aqui, ó. Tá vendo? Sim. Começou aqui. A raiz, li, e o ômega lá. O ômega lá é a desinência. Então, esse é o paradigma. O paradigma, o verbo paradigmal, onde aparecer verbos nessa estrutura do presente indicativo, eles vão ser
flexionados dessa maneira aqui. Ou A meio desinência, então, a desinência, o final da desinência não vai mudar, vai ser sempre nessa variação. A raiz, ela muda, a raiz muda, tá? Mas ela pode mudar. Por exemplo, colocar blepo, blepo, blepés, blepei, blepomem, blepeté, blepossim, entendeu? A raiz vai mudar, mas a desinência não. Então, o paradigma é a primeira pessoa. A primeira pessoa era paradigmal, né? No caso. Então, a primeira pessoa singular. Se você pegar um verbo que está nessa estrutura, termina com ômega, ele é um presente. E se ele é um presente, então ele vai ser declinado, vai ser flexionado da maneira como segue. O, es, ei, omen, eté e ossi. Entendeu aqui? Sim. Seguindo aqui, ó. A voz média, agora é o paradigma da voz média. Lembra lá? A raiz é a mesma. Tá? Agora, a voz média é omai, que é soltar-me, né? Soltar. Desligo-me, né? Desligo-me. Lembra ali o desligar, soltar, né? Então, ok? Então, liomai, desligo-me. Lie, desliga-se. Lietai, desliga-se. Liometa, desligamo-nos. Lieste, desligai-vos, né? E liontai, desligam-se. Notaram que a voz média tem a função reflexiva similar no português. Ok? A voz reflexiva no português o cara faz ação sobre ele mesmo. Se tiver alguma dúvida, vai lá na gramática portuguesa ou dá um Google, pesquisa lá e veja como é bem parecido voz média com a voz portuguesa da voz reflexiva, que é paradigmal também, né? Então, aqui é um paradigma omai até etai, né? Ometa este untai, ok? Então, essas são a estrutura da voz média, voz média. Alguma pergunta? Até então, não. Veja bem, nesse caso aqui, o sujeito realiza ação em seu próprio interesse. Ou seja, ele se soltou. Ele se desligou. Entendeu aqui? Então, essa é a ideia. Agora, a voz passiva. Nesse caso aqui, o sujeito recebe a ação, mas tem um detalhe aqui importante. No presente do indicativo, a morfologia, que é a forma da flexão, né? Da flexão, a morfologia da voz passiva é idêntica à voz média. Idêntica. Então, o que define a tradução vai ser o contexto. Eu vou saber se ali é a voz média ou se ali é a voz passiva. Ok? Liomai, sou desligado. Lie, és desligado. Lietai, é desligado. Liometá, somos desligados. Lieste, sois desligado. E liontai, são desligados. Entenderam aqui? Então, a forma, assim, morfologicamente, elas são iguaizinhas mesmo, gente, iguaizinhas. Mas o que vai definir na hora é você ler, por isso que eu digo, quando você vai pegar o texto grego, leia a frase toda, não leia partes dela. Leia a frase toda para você entender o contexto onde o verbo e a voz que está sendo usada no verbo e a tradução se adequa. Qual a melhor tradução se adequa? Você compreendendo o que é uma voz média e o que é uma voz passiva. Ok? Ok. Vamos lá. Exegese em ação agora. Agora é exegese. Ok? Ok. Vamos lá. Aqui é em Marcos 12:4, tá? Diz assim, didascale, oidamen, roti didasques. Vamos lá? Quem lê aí? A frase lá em cima. Essa frase aqui. Em grego? Em grego, é. Meu Deus, tá com saudade.
Dada a barração Mateus. Vai, eu... Mateus vai ler. Leia aí, Mateus. Didascalé. Sim. Oidamém, oti, didasquez. Muito bem. Oidamém, oti, didasquez. Didasquez. Ok? Ah lá, didascalê vem da palavra didasco, que vem da palavra didática, significa professor, mestre. Didascalê. Oidamém, o verbo oida é o verbo que está na primeira pessoa do plural. Aqui, ó. Eu acho bacana isso aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Ó, primeira pessoa do plural aqui, ó. Tá vendo? Liomen. Aí, ó. Oidamen. Tá vendo? Sim. Oidamen. Tá vendo? Então, sabemos. Roti é uma cláusula introdutória, né? Pós-positiva, né? Também. Roti que, ou pode ser 2 pontos, tá? O roti pode significar 2 pontos, o que. Didasquez, aqui, a segunda pessoa do singular. Ok? Então, mestre, nós sabemos, porque oidamem, nós sabemos que didasquez, ensinas. A morfologia, ela revela o contraste com nós quem? Os fariseus. Detemos o conhecimento, mas tu, Jesus, realizas a ação de ensinar. Ok? São os mestres, né? Mestres, sabemos que tu ensinas conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Então, a ideia do texto é apresentar para a gente o contraste entre o ensino de Cristo, entre o ensino didascalê do mestre, que ele sabe, oidamem pode envolver um conhecimento. Geralmente, os gramáticos antigos usavam oidamem para descrever um conhecimento meramente intelectivo, tá? E não um conhecimento experiencial, né? E didasquez está ligado ao ensino. Oi, pode falar. O senhor pode repetir, pastor? Aidamés é conhecimento dedutivo. Oidamem seria um conhecimento intelectivo, conhecimento de ler, de estudar. Só que leu, encheu a cabeça de conhecimento e tal, mas ele não tem a sofia, que é a sabedoria desse conhecimento, que vem da didasquez, que é um ensino que gera não apenas conhecimento, mas experiência, né? Experiência de vida, né? É como você pegar, por exemplo, conversar com um doutor que entende de agronomia. Conversa com ele. O cara é o bambambam na agronomia. Ele pode falar um bocado de coisa, você manda. Agora, senta e conversa com o senhor de cabelo branco que só viveu nessa terra plantando. Quem sabe mais? Quem é que sabe mais? Entendeu? Então, você tem essa questão. Ok? Essa é a ideia do texto da Bíblia. A Bíblia sempre dá a sabedoria, ela não nega, a Bíblia não nega o conhecimento adquirido pela leitura. Ela só diz que é muito enfado, né? Mas, por outro lado, ela diz também que o conhecimento prático ele é mais vivencial, experiencial. Então, é nesse sentido aqui que o contraste é apresentado, né? Ou seja, nós temos conhecimento, mas tu é quem ensinas. Né? Essa é a ideia. Seguindo aqui. Agora, o diálogo de Pedro, lá em João capítulo 21. Vocês já leram esse texto, né? João 21? Já. Esse texto é maravilhoso, esse texto é muito bom. É um texto lá onde Jesus se apresenta para os discípulos, depois de ressurreto, né? E, gente, que hora tem? Que hora já tem? Que horas são? A gente tem que dar um intervalo daqui a pouco, viu? Aqui, ó, gente,
O diálogo de Pedro, em João 21, é aquele diálogo que Jesus pergunta se Pedro ama ele, né? Ele disse que amava e tal, que morreu por Jesus e acabou, né? Aí Jesus chega para Pedro e pergunta assim, agapasmi, amas a mim? E esse agapasmi é o amor incondicional. Qual é a resposta de Pedro? Filosi. Tenho afeição por ti. Um amor de amigo. Então, quando você tem essa estrutura, algumas pessoas começam a trabalhar essa distinção, né, gramaticalmente falando. E aí, no final, Jesus pergunta a Pedro, filosmi, e ele diz assim, oi. Filô é o mesmo significado de amor? Filô? Não entendi. Filô é porque Mateus está querendo saber a diferença entre agapau e filéu. É da palavra filéus. Então, mas os dois são amor, sendo que o significado delas vai mudar. Tem 4 palavras em grego para amor, não é, pastor? É ágape, filéu, eros eu esqueci. Mas nem isso. Dos amores que é na Bíblia, é isso? Não, no grego. O que é que tem? 4 palavras para amor. No grego aqui, você tem lá filéu, que é amigo. Ou amor de amigo. Você tem agapau, que é o amor incondicional. Você vai ter o eros, que é o amor sexual. Você vai ter lá o amor storge, que é o amor familiar. Sim. Mas qual é a pergunta de Mateus exatamente? Ele estava querendo saber o que significava filéu, mas aí você já respondeu. Ah, tá. Filéu, ok, filéu. Ok. E aí, Pedro, ele olha para Jesus assim, suoidas, né? Tu sabes, né? Então, Pedro, ele apela para o conhecimento de Jesus. E aí, nesse caso, oida está sendo usado como conhecimento sobrenatural de Cristo. Não meramente o conhecimento que Cristo adquiriu, mas o conhecimento sobrenatural do Senhor. Então, oida nem sempre significa o conhecimento meramente acadêmico, mas pode significar o conhecimento também pessoal ou sobrenatural, nesse caso de Cristo, né? Então, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele usa a palavra filosi, né? Então, bem interessante o diálogo de Jesus com Pedro nesse texto, ok? Muito bem. Gente, eu preciso dar um intervalo para vocês de 10 minutos. Vocês preferem continuar aqui no grego e terminar e depois a gente entrar com a teologia bíblica do Novo Testamento? Por mim continua. Se não der para a gente dar a teologia bíblica no Novo Testamento hoje, a gente assiste na próxima aula. Tá certo. Viu? Então, vamos dar uma pausa aqui e aí 10 minutos a gente volta, tá bom? Tá certo. Vai continuar no grego, né? Vou continuar no grego, Ok. Muito bem, gente. Voltei aqui. Bora, pastor. Bora. Pronto. Ok, vamos seguir aqui. Então, prática de leitura, o prólogo do Evangelho de João, tá? E aí nós vamos trabalhar aqui o texto e vamos ler o texto, ok? Quem lê o texto para nós aí? Quem é que lê? Eu leio. Lê aí, Eduardo. Εναρκέ, εν ο λόγος, kai ο λόγος, εν προς τον Θεόν, kai Θεός, εν ο λόγος, kai το φως, εν τε,
Scotia, Sainei. Você quer ler? Scotia, Auto, Catelabe. Catalaben, tá? Catalaben. Ele é o professor. Você é professor de grego? Você é professor de grego? Então fique na sua. Rapaz, Eduardo é brava, viu, bicho? Misericórdia, que é isso? Mansidão. Oi, Aqui, professor. ó. Mansidão, minha filha, mansidão. Eu sou muito mansa, pastor. Eu notei. Aqui, ó. Em arque, en hologos, kai hologos, en prostonteon. Kai theos, en hologos. Kai tophos, en te scotia fainei, kai re scotia autu cantalaben, né? Catalaben. Aqui, ó, você nota que está grafado aí aquilo que a gente trabalha de verbo, né? Então, por exemplo, o N na primeira frase, as duas marcações do N é um imperfeito, perfeito de Emi, tá? Então, era ou estava, indica também continuamente, a ideia também é perfeita, né? Imperfeito, né? Então, a ideia do imperfeito é uma ação passada contínua, né? É interessante isso. Aí você tem lá, novamente, na segunda linha, o N, que é o imperfeito, né? Agora, vamos lá, esse fainé aí, ó. Fainé é presente, resplandece, né? É ação que continua hoje, né? Continua hoje, ou seja, é o presente, né? O presente indicativo, ele, né? Ele resplandece, né? Ele resplandece. Quem resplandece? O verbo resplandece, né? E catalaben é um mauristo, né? E prevaleceram, fato pontual, prevaleceram, não prevaleceram, né? Muito bem, dito isso, a tradução é: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram, né? Não prevaleceram contra ele, ou contra ela, né? Não contra ele. Alto ali, né? Contra ele. Ok? Então, essa é uma leitura bastante interessante do Evangelho de João, que o João, ele trabalha muito presente, indicativo, ativo, como eu mencionei para vocês. Alguma dúvida aqui? Até então, não. Seguindo aqui, ó. Então, do paradigma à proclamação, tá? O estudo do verbo grego, liô, não é um fim em si mesmo. É apenas uma ferramenta, porque ele é paradigmal, né? Que nos permite ver as nuances da voz, do tempo e da pessoa nas escrituras. Dominar a morfologia, ou seja, a forma como o verbo é colocado, é o primeiro passo para uma exegese fiel e profunda da palavra de Deus. Ok? Muito bem. Vamos seguir aqui. Ainda trabalhando no sistema do verbo, nós vamos ver aqui o sistema de casos e o presente indicativo ativo dentro dos fundamentos da morfologia. Por quê? Como a gente viu, a gente trabalhou em inflexão verbal, mas você viu que você lidou com um problema também que é da declinação substantivada, né? Então, nós vamos trabalhar essas duas ideias para você entender como isso se harmoniza com o sistema de casos e com o tempo verbal do presente. Então, vamos lá. Os tijolos de uma construção vocabulária é essencial para a construção, né, de palavras, de frases. Então, theos, Deus. Anthropos, homem. Rios, filho. Adelphos, irmão. Angelos,
anjo, mensageiro. Kyrios, Senhor. Conceitos e lugares. Logos, é palavra, mente, né? Lógica, né? Cosmos, mundo. Uranos, céu. Qualidade, os adjetivos. Agathos, bom. Kalos, belo ou bom, a depender do contexto, né? Hagios, santo. Holos, todo ou inteiro. Verbos e partículas aqui. Eimi, sou ou estou. Eiten, ele disse. Erketai, ele vem. Ok? Alguma dúvida? O senhor pode repetir, por favor, pastor? Não entendi, Eduardo. Isso daqui, esses tijolos, são os verbos mais importantes que aparecem, né? São as palavras mais importantes que aparecem no texto do Novo Testamento grego, né? Aliás, o vocabulário que a gente vai construir no curso também, o vocabulário não vai deixar de existir, não, viu, gente? Vai ter vocabulário ainda, né? Então, oi, pastor. Vocabulário não vai deixar de existir, não. Vai ter vocabulário ainda. Certo. Vocabulário. E o vocabulário a gente vai usar as palavras mais usadas. Porque as outras palavras são derivações dessas. Ok? Ok. Vamos lá. Agora, vamos lá. Ferramentas de precisão com as regras de negação. Veja, eu falei no primeiro módulo que a gente teve de grego, nós vimos que existem 3 tipos de U no grego. O U, o I, o K e o K, né? E vamos relembrar isso, porque isso tem que ficar fixado em nossa mente quando a gente estudar a língua grega dentro da gramática e para a questão da exegese também. Então, o ômicron Y, ele acontece antes de consoante. O UK, né, que é o ômicron Y capa, né, ele acontece antes vogal com o espírito suave. Ou seja, um alfa, né, uma alfa, por exemplo, com espírito suave, um epsilon com espírito suave, né, então, vogal, mas com espírito suave. E o que é o ômicron Y e que, né, com a vogal, com o espírito áspero. Então, você está vendo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. E ups é a negação mais intensa, né, pastor? A negação, não. A negação mais intensa é o men. Sim. O men, né? O me. O me, né? O me lá é a negação enfática, né? É claro que tudo aqui são de negação, mas aqui a gente está trabalhando como é... Porque, na verdade, assim, ó, essa aqui e essa aqui, ó, são variações dessa aqui, ó. Sim. Ok? Então, quando é que essas outras duas formas, né, aparecem? Então, essa aqui é antes de uma vogal com um espírito suave. E essa aqui com o espírito bravo, né? Ou seja, áspero, né? Então, nós temos aí aqui o exemplo que a gente colocou aqui, ó. Esse exemplo aqui embaixo, aqui, ó. Se eu conseguir achar o meu óculos deixar eu enxergar o ponto. Cadê ele? Cadê ele? Jesus do céu, deixa eu... Achei. Pronto, achei. Aqui, ó, gente. Eu sou ceguinho, viu, gente? Aqui, ó. O que hagios. Aqui, ó, aspiração. Áspera, tá vendo? Então, é isso. Ok? Não tem segredo. Não tem segredo, não. A calopsita começou a cantar a gente, porque o pessoal tinha saído para a reunião da igreja, né? Eu estive reunião das mulheres na igreja, e aí ficou eu e meu filho em casa,
E aí chegaram, a calopsita começou já a cantar. Não sabe que eles chegaram, começou a cantar. Aqui, ó, gente. Verbo de existência. A conjugação do verbo eimi, tá? Tanto aqui, eimi. Eimi, eu sou. Né? Tu és. És sim, ele é. És men, nós somos. Este, vós sois. Eis sim, é sim, eles são. Né? Aqui, gente, tá faltando isso aqui, tá? Ó. Tá faltando esse outro aqui, ó, gente. Aqui é O sinal. faltando aqui o iota aqui, gente. Tá? Não esqueçam, anotem aí. Isso foi uma falha nossa aqui. Eis sim, tá? Eis sim. Eles são, tá? Regra do nimóvel, né? O nimóvel, que esse ni aqui está entre parênteses, aqui, ó. Matheus, peraí, só rapidinho. É a calopsita do Tá atrapalhando muito a calopsita, gente. Pode voltar, professor. Ô, Jesus. Peraí. É, gente, não. Levei lá pro quarto. Pastor, deixa eu falar umas coisas pro senhor. Não tava. Não foi pro senhor tirar a calopsita, não, viu? Eu tava falando com o Matheus mesmo. Olha, esse negócio é uma falsa. Eu tava falando com o Matheus mesmo, porque ele tava perturbando, fazendo barulho de assovio no meu ouvido, pastor. Não, eu vou conversar com a calopsita. A calopsita também foi? Não, eu vi aqui, ó. Vamos lá. Ó, gente, aqui, ó. O ni, aí esse ni aqui, ó. O ni final, ele acontece stim ou eisim, tá, gente? Ali, eisim. É usado quando a próxima palavra começa com vogal. Então, aparece o ni. A palavra no final da frase, caso contrário, omite-se o ni, tá? Então, se a próxima palavra começa com vogal, você tem o ni. Se a palavra está no final da frase, o ni é omitido, ok? Não, peraí. Não, ô pastor, não é quando a próxima palavra começa com a vogal e quando ela está no final da frase, não? Aqui, ó. O ni final, em stim e eisim, é usado primeiro quando a próxima palavra começa com a vogal. Você tem o verbo e a próxima palavra é uma vogal. Parece um ni. Ou também quando está no final da frase, né? A palavra está no final da frase, aí o caso contrário omite o ni, ok? A palavra, você está no... começa com a vogal,
Tem um de. Se está no final da palavra, beleza. Mas se não for nenhuma dessas situações, o ni é omitido. Entendeu aqui, né? Então, vogal, ni. Final da frase, ni. Se não for nenhum desses dois casos, o ni é omitido. Seguindo aqui. A lógica da função dos casos, tá? O nominativo, ele é, como eu posso dizer assim, ele é o rei, ele impera, ele domina, né? Em grego, a terminação define a função, não a posição, tá? Presta atenção. As terminações, nos casos, indicam a função, não a posição, como é no português, né? No português, você vai ter lá tudo direitinho, olha, assim, sujeito, verbo, complemento do verbo, predicado. Tem isso, né? No grego você não vai ter esse problema, você não tem essa rigidez, né? Então, o nominativo, ele expressa sempre o sujeito, que é aquele que pratica a ação. O genitivo indica a posse, a origem, de quem, a tradução pode ser do ou da. O dativo é a ideia de interesse, é o meio, para quem. A tradução para, por meio de, né? E também o acusativo, que é o objeto direto, quem sofre a ação. Ok? Seguindo aqui, ó. Eu tenho lá o caso nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Ro, u, tu, do, to, ao, tom, o. O plural, rói, os, tom, dos, tos, aos e dos, os. Agora, veja, do lado a gente tem todo o artigo montado, feminino e o neutro, tá? Certo. Ok? Então lá. O artigo, ele funciona como uma bandeira que anuncia o caso. O gênero e o número do substantivo é o que segue. Então, eu olho para o artigo, qual é o caso? Está lá. O artigo é isso aqui. Ro, tu, to, tom. Roi, tom, tos, tus. Ok? Seguindo aqui. O modelo da segunda declinação do logos. O padrão masculino clássico que nós usamos é a palavra logos. Aí você vê lá. O logos, o sujeito. Logo, a posse. Logo, objeto indireto. Logon, objeto direto. Logoi, sujeito. Logon, a posse. Logos, objeto direto. E logos, objeto... Não. Logos, objeto direto. E logos, objeto direto. Observe que assim? Hã? Vai ser sempre assim? Sempre desse jeito. Para a segunda declinação, viu, Eduardo? Certo. Deixa eu pegar aqui Aqui, ó. Segunda declinação, tá? Ok? Segunda declinação. Então, aqui eu tenho a terminação, que está em vermelhinho, e a raiz do substantivo, né? Sempre assim, tá bom? Note que a rima com o artigo definido, os, o, om, tá? Então, a rima o casamento é perfeito, é um casamento perfeito dentro da língua grega. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Chegamos aí na sintaxe dos adjetivos. A chamada posição predicativa, né? Posição predicativa. Eu tenho aí, ó, hologos, né? Então, você tem aí, ó, o discurso inteiro, né? O discurso inteiro, ou a palavra inteira. Tem gente que coloca assim, o discurso é inteiro. Errado. O discurso inteiro. Lembra lá, ó?
A função aqui ela é predicativa, né? Porque holos é todo, completo, inteiro. Hologos, a palavra, né? O discurso. Então, adjetivos como holos concordam em caso, gênero e número, mas assumem esta posição específica para indicar a totalidade. Então, ele está aí, lembra lá. A função predicativa acontece quando eu tenho o adjetivo antes do substantivo e depois desse adjetivo vem o artigo definido. Ok? Então, o artigo definido aqui, ó. Antes do substantivo e depois do adjetivo, o artigo. Vamos lá, presta atenção. A posição predicativa vai indicar que o adjetivo, que é todo, inteiro, né, inteiro, vai assumir a função predicativa quando o substantivo vem antecedido do artigo definido. Tá. Entendeu aqui? O artigo definido, hologos, faz com que o adjetivo assuma a função de predicado. Predicativo, né? No caso, o discurso inteiro. Ok. Aqui, ó. Vamos para a tradução, de ficando o sujeito aqui, tá? Horios eipen eimi. Horios eipen eimi. Então, tem aqui, ó. O sujeito é horios, porque ele é nominativo, tá vendo? Nominativo aqui, ó. Aqui, ó, nominativo. Nominativo. Eipen. Então, horios eipen. Ele disse, o filho disse. Aqui, ó, ele disse. Eipen. E aí, eimi, eu sou. Aqui o eipen, aqui, ó, é um verbo no auristo. Ele disse. Eimi, eu sou. Eimi. Verbo no presente. Agora, é bom lembrar que esse verbo eimi, ele por si só, ele significa sou. Se traduz, eu sou por causa do aspecto presente. Lembra lá? A ação contínua. Eu continuo sendo. Eu sou. Entendeu? Essa é a ideia. Quando quando Judas, ele chega até Cristo, e os discípulos, e Judas beija e tal, e os soldados vão pegar ele e perguntam assim, quem é Jesus, né? Quem é Jesus? E aí Jesus fala, eu sou. Quando Jesus fala isso no texto sagrado, que os soldados caem. Porque a ideia do eu sou aqui é a ideia do Yahvé do Antigo Testamento, né? Então a ideia aqui é, eu continuo sendo, né? Ele é essa ideia. Eu continuo sendo. A ideia de uma ação, de uma existência contínua, ininterrupta, né? Então essa é a ideia. O filho disse, eu sou. Ok? Alguma pergunta aqui? Até então, não. Vamos lá. Agora, o caso genitivo. Veja agora já um outro caso. O caso genitivo, em Marcos 2, 28. Horios, tu antropu, Kyrios estim. Embora tenha colocado a tradução embaixo, a gente olha para a frase como um todo. Então, você diz lá, Horios, é o sujeito. Por que é o sujeito? Por que é o sujeito aí, gente? Porque vai indicar a tipo, a ação do verbo. Porque o quê?
a indicação, né? A ação não. Não, Ah, eu esqueci. a pergunta é por que que é sujeito? Porque Porque ele responde ao verbo. Não, é porque é nominativo, né? Ele está fazendo ação. Porque ele é nominativo. Exatamente, ele é nominativo. Ok? Agora, tu antropo, ele é genitivo. Por que o genitivo é reforçado? Como o genitivo é reforçado aqui na frase tu antropo? Por causa da posse. A posse é do homem. Não, a posse a gente sabe. A pergunta é por que que ele é reforçado? Antropo, como é que o antropo é reforçado? Por causa da Pelo terminação. tu, pelo Por causa da tu, terminação. pelo tu antropo, pelo artigo que vem antes. Pelo artigo. O artigo reforça a ênfase. Lembra lá? Tu antropo, para deixar a coisa clara. É claro que a terminação está presente aqui, viu, Mateus? Mas ali o artigo lá, ele reforça que ali é um genitivo, né? Então, o filho de quem? O filho de quem, né? De quem? De quem? O filho do homem. Entendi. Okay? Filho do homem. Que é o filho do homem. Então, esse tu aí está enfatizando, tá? Eu não precisaria dele aí, precisaria? Não precisaria, no sentido de que se eu olhasse para a terminação, mas o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, decidiu colocar o artigo para definir a quem está fazendo menção. Está fazendo menção ao filho do homem, porque filho do homem é uma expressão atribuída a Cristo, é um título messiânico. Aí vem lá, Kyrios. Kyrios, ele é um... Predicativo. Mas veja, Kyrios, ele não é um predicado. Kyrios é o quê? Substantivo. Senhor. Substantivo. Substantivo. Só que ele está assumindo a função predicativa. Ok? Predicativa. A função dele vai ser predicativa. Porque o filho do homem, então a função vai ser predicativa, né? Você tem lá uma coisa interessante. E aí você tem lá o verbo ser lá. Estim, tá vendo? Estim. Estim. Esse estim aí é o verbo ser. Nota o imóvel lá no final, tá vendo? O imóvel no final, porque não tem a situação que termina no final da frase. Se tivesse uma vogal ali, seria também li, e se não tivesse no final da frase, ou no início, não seria estim, né? Ok, então, sujeito, genitivo, relação de posse, predicativo do sujeito, que é Kyrios. Kyrios é predicativo do sujeito, então, Kyrios é estim, mas o verbo. Então, o filho do homem é Senhor. O filho do homem é Senhor. Ok? Essa é a ênfase no texto. Alguma dúvida aqui? Até então, não. Pelo menos não minha. Mais alguém aí? Mamônica? Bem, tá ok. Tranquilo? Eu entendi, pastor. Eu Oi. entendi que a carta aqui que o senhor falou que o imóvel era quando tinha que usar o ni, né? Quando era terminação de frase. Aí aqui tá bem nítido. Ok. Consegui. Vamos lá agora. Vamos lá. O laboratório da atração, plural e negação aqui agora. Plural e negação, tá? Olha só. Roi antropoi. Roi antropoi, ele é um plural nominativo. Ok? Os homens. Certo. Uk hagioi. Lembra uk? Por que ele é uk? Negação. Porque a vogal que vem depois, ela tem uma aspiração áspera lá, né? Um espírito áspero lá. Então, é uma negação com o que. Então, não seria... Se eu colocasse apenas o normal, né? Ou seja, o ômicron y normal estaria errado gramaticalmente. Por quê? Porque a regra diz que, nesse caso, a variação do advérbio negação será com que final,
porque a palavra que começa a próxima sentença está iniciada com uma vogal, com uma aspiração ou com o espírito áspero, ok? E Aí se eu tenho fosse rádio. se não tivesse Oi. acentuado, seria um U, né? Oi? Se não tivesse o acento áspero, seria um, não um. Seria o. Isso, se não tivesse o espírito áspero, seria U, ok? U. Aí, radioi, nesse caso, radioi, sim, está sendo usado como adjetivo plural, ok? Então, adjetivo plural, radioi, radioi. Santos, né? Santos. Os santos, eis sim, são, né? Então, os homens não são santos. Os homens não são santos. A frase está lá embaixo. Eu estava analisando o texto aqui em cima. Então, os homens não são santos, ok? Ok. Agora, vamos lá. E aqui nós paramos aqui, tratando aqui do código da tradução. Como é que a gente trabalha a tradução na exegese, gente? Olha só. Primeiro, você deve verificar a terminação, o final das palavras. Os, o, on, que ela dita a função. Segundo, observe o artigo. Ele é o guia fiel que confirma o caso. Então, eu estou na dúvida do caso, eu tenho que olhar para o artigo. Se o artigo mostra lá que é um em relação ao outro, então a gente já sabe que é aquele caso. Identifique o verbo, ou seja, localize eimi ou a ação principal. E tenha atenção aos detalhes. Observe a inspiração áspera e unimóvel. Ler o grego, ou ler o grego, é entender a estrutura do pensamento bíblico, como o autor bíblico pensou em escrever o seu texto. Ok? Alguma dúvida aqui, gente? Sim. Não, desculpa. Sim, não tem dúvida. Diga assim. Sim, não, dúvida. Ok. Muito bem. Vai ter Eu vou- Sai deles. É o quê, Matheus? O textinho, pastor, que você vai passando e a gente vai praticando. Bem, tá Eu só. vou fazer um testinho lá. Eu mandei, acho que a Eduarda pegou, né? Eu mandei o link do blog onde eu coloco as atividades nossas aqui, tá? Ah, eu esqueci de mandar. Meu Deus, não acredito. Mas eu não sou suporte. Eu sou aluna. Olha só, gente, é o seguinte, eu montei aquele espaço lá porque a gente junta tudo lá, deixa tudo lá, e na hora que você precisar estudar, você vai lá e dá uma olhada, tá? Agora lá tem... Tá certo. Deixa eu só colocar ele aqui para vocês verem. Vou colocar aqui, viu, Eduardo, para a gente... Só para o pessoal ver como é que Tá é. certo. Aqui, ó. Cadê? Pronto. Carregar. Pronto. Tá aí. É a teologia presbiteriana, porque isso aqui foi feito para a gente trabalhar com os seminários presbiterianos que eu dou aula. Então, aqui já temos um trabalho solicitados. Aqui, ó. Esse é o primeiro trabalho de vocês. Teologia bíblica, tá vendo? Antigo Testamento. Aí vocês vão ler o fichamento, tá aqui o fichamento. Você vai clicar nele aqui. Ele vai aparecer aqui, ó. Eu só vou alterar esse fichamento aqui, vou colocar o nome da escola aqui teológica, tá, gente?
do seminário presbiteriano, mas vai ser esse mesmo fichamento. Aí o fichamento vai ter o nome do aluno, a data que você leu o capítulo que eu vou indicar, tá na sala de aula. Nesse caso aqui é o material lá do que é teologia bíblica. Aí tem aqui, você vai ler o capítulo, vai fazer um resumo, contendo 15 linhas, de 10 a 15 linhas. Você vai colocar os principais conceitos que ele achou, que ele chamou a atenção, dúvidas ou questões para discussão, ao menos uma ou duas perguntas, e a frase de destaque, uma citação marcante. Você coloca embaixo a citação, né? Que é a citação e o comentário sobre essa citação. Observe para o aluno. Use uma linguagem clara, formal e pessoal, evite copiar longos trechos da obra e aponte apenas conexões com leituras com vistas a serem vistas em sala de aula. A ideia aqui é fazer com que você comece a produzir o gosto de ler os artigos. Alguns artigos você não só faz aqui para a gente poder, digamos assim, estudar sobre o assunto. Vamos lá. Aí, material, está sempre material complementar, tá? Os trabalhos solicitados vai estar sempre em material complementar. Então, material complementar é esse texto aqui, ó. De apologética já apareceu aqui, ó. Já tenho aqui, ó. Meu Deus! Apologética tem aqui, ó. O que é mais valioso. Aqui é um artigo que vocês vão ler em um site. Você vai clicar aqui, ó, vai cair nesse site aqui, ó. Esse artigo aqui vocês vão ler, tá? Ler o material. Pronto. Aqui eu tenho apologética, tá? Então, apologética, vídeo aula 1, aqui, ó. E aqui o texto para você ler. Você vai clicar nele aqui, ó. Aqui em cima. O texto de apologética vai aparecer aqui. Você, por exemplo, você perdeu a aula, você vem aqui, o material vai estar aqui para você fazer o download do material. Né? Nossa primeira aula foi essa aqui de apologética. Aí você clica em voltar, você volta. Tá? É claro, estou vendo aqui a visão do computador, mas no celular você também consegue visualizar lá. E aqui a aula, que foi a aula da segunda-feira. Aí ele joga lá pro canal. Pô, Jesus, eu fechei a página. Não vai abrir, não, é? A internet tá lenta. Quanto aqui? Aqui, tá? Você perdeu a aula, não viu a aula de novo, quer estudar novamente, você vai lá. Então, vai ficar tudo junto num lugar só. Para não ficar mandando direto para o suporte, eu só vou avisar o suporte. Ó, tem material novo lá, o suporte vai informar para vocês vão entrar lá. Tá? Certo. Para não ficar mandando para vocês direto o material, porque não é... Para não encher o grupo lá de vocês de informação, ok? Então, de uma avaliação, eu vou colocar lá. Desculpa aqui, viu, gente? Aqui eu gosto de assistir essas coisas aqui. Aqui, pronto. Então, todo o material eu vou colocar lá nesse site para a gente poder para a gente poder ir construindo, né, o conhecimento lá com vocês. Alguma dificuldade, gente? Não. Ficou claro, né? Gente, ó, se vocês quiserem, a gente tem aula de teologia bíblica do Novo Testamento, ou a gente para e a gente dá essa aula na semana que vem. Vocês é que escolhem. É melhor semana que vem. Ok. Então, semana que vem a gente entra com o pé no jacar. Viu? Oi, pastor? Semana que vem a gente entra com o pé no jacar. Certo. Ô, pastor, aí semana que vem você Oi. O que tem o grego?
Com grego ou sem grego, semana que vem, pastor? Não entendi. Com grego sim. Não, vai ter grego sim. Mas a Vai, gente vai. certo. É porque a gente começou um pouco meio atrasado hoje por causa desse negócio do sono, não foi, Eduardo? Sim. Oi, desculpa. Aí deu meio que breu aí. Mas a semana que vem, se Deus nos permitir, vamos começar mais cedo e vai dar tempo de a gente ver a aula de teologia bíblica do Novo Testamento, tá bom? Deus abençoe vocês. Essa aula vai estar disponível lá no nosso site de estudos, tá bom? E qualquer coisa pode me procurar no privado. Todos vocês têm meu contato, então fiquem à vontade para tirar dúvidas, perguntar e orar também por mim. Ore muito por mim, tá bom? Deus abençoe, seja graça na vida de vocês. Amém, pastor. Obrigada. Deus abençoe. Paz. Paz. Então, teologia do Novo Testamento.